Oi pessoal, então vamos continuando aqui na nossa jornada por esse mundo maravilhoso dos métodos comparativos filogenéticos. A gente vai estar caminhando agora já para a metade do final da disciplina. Então nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre métodos para fazer estimativa de estado ancestral. E novamente a gente vai focar tanto em caracteres contínuos quanto categóricos. Tipo, que na verdade isso é praticamente uma derivação da aula anterior, em que eu falei dos modelos, que basicamente a gente vai aplicar esses modelos para fazer essa estimativa de estado ancestral. E aí, na segunda parte eu vou falar sobre uma série de métodos, talvez até um pouco demais, para a gente medir sinal filogenético. E também, claro, vou falar sobre a interpretação deles e cuidados que a gente tem que ter. E aí na prática a gente conversa sobre as aplicações. Então primeiro a gente vai começar sobre métodos de estado ancestral para atributos contínuos. Sobre o que eu vou falar, basicamente a teoria, motivação, tipo de perguntas que a gente utiliza, em que a gente utiliza esses métodos. E eu vou falar sobre alguns métodos. Existem alguns que são, na verdade, os mais comuns, os mais utilizados, que é a parcimônia de mudança quadrada, o Square Change Parsimony, a Maximum Likelihood, o GLS, o próprio GLS pode ser usado para estimar os estados ancestrais e derivações do máximo likelihood no arcabouço bayesiano. E aí também é importante a gente ter já de cara limitações desses métodos. A gente vai explorar um pouquinho isso, inclusive com simulações, vou mostrar para vocês, mas o que a gente precisa ter em mente, em que esses métodos de estimativa de estado ancestral, eles dependem do modelo de evolução. Então isso na verdade vai voltar naquela mesma questão. Se o modelo de evolução for especificado de maneira errônea, o resultado lá no fim também vai ser errôneo. E o que também a gente tem como um padrão é que existe muita incerteza associada às estimativas, principalmente quanto mais próximo da raiz da árvore estiver os nós. Então é comum a gente ter perguntas sobre eu quero saber qual que é o estado do ancestral comum dessa linhagem aqui, que eu tenho. E aí a pessoa só usa uma árvore que tem aquela linhagem. E aí quando você faz esse tipo de estimativa de estado ancestral nessa configuração, ela acaba não sendo muito útil. Por quê? Porque a raiz ela vai ter o máximo de incerteza possível. Por que isso? Porque essa incerteza ela vai sendo acumulada. Então, como o dado real observado ele só está nos tips, nos terminais da filogenia, tudo que vem depois em direção à raiz é estimativa. Então você tem uma estimativa em cima de estimativa em cima de estimativa até chegar na raiz. Então esse acúmulo de estimativas faz com que você tenha uma incerteza grande nos nós mais próximos da raiz. Então o que eu recomendo se você não precisa deles, principalmente em termos de pergunta, claro, não use, tá? Então a gente vai ver que na verdade a maioria dos usos que eu vou recomendar e que são legais para esse tipo de método é simplesmente como uma abordagem de visualização dos dados, tá? Mas não para responder uma pergunta, eu quero saber qual que é o tamanho do corpo aqui desse nó que deu origem a uma linhagem qualquer. A incerteza relacionada em termos numéricos, quantitativos, é muito grande, E aí o que a gente tem em termos de implementação disso no R, Então esses três métodos, eles são disponíveis na função do pacote APE, que a gente já conhece, que é o ACE, Ancestral Character Estimation, e o que são chamados de Model Based, mas a gente também já viu que a parcimônia é um tipo de modelo, mas ele é implícito, Então como é que funciona, Como é que é a lógica por trás desse tipo de método, de maneira bem geral. E por que a gente, na maioria das vezes, quer estimar esse estado ancestral? A maioria das perguntas que envolve que envolve o uso desses métodos, eles estão interessados em reconstruir a história, ou a história evolutiva, ou a sequência de mudanças num determinado caractere
normalmente a gente está interessado justamente nos nós, né? Apesar de ter algum método que a gente vai ver tanto para caracteres contínuos quanto categóricos, que permite que você faça um smoothing ali, você tem uma gradação de cor entre um nó e outro, então fica uma coisa mais interessante. Então, por exemplo, você tem lá a sua filogenia, né, do seu grupo, e você sabe que uma linhagem determinada, né, ou às vezes uma espécie, ela colonizou uma ilha, né? Então você quer saber como que o fato de ter ocorrido essa colonização afetou a evolução do tamanho do corpo, né? Então esse é o tipo de pergunta que você eventualmente pode responder com esse tipo de método, né? É também interessante se você usar esse método em combinação com outros. Então, por exemplo, você pode correlacionar uma determinada característica, né, com um termo de caractere fenotípico, né, com uma característica ambiental passada. Então, imagine que você tem lá uma filogenia datada, né? Então, você sabe quando que ocorreu, por exemplo, uma mudança ambiental importante para naquela região onde aquele grupo de espécies ocorre, e aí você consegue ter uma ideia mais ou menos de quando que, combinando a informação, né, do valor do atributo estimado e esse evento, né, biológico ou ambiental, você consegue fazer algum tipo de correlação. E aí o que acontece? Você, idealmente, né, você precisa ter uma medida de incerteza, que é aquilo que eu falei, em torno das estimativas. Então, esses modelos, que são esses métodos baseados em modelos, eles permitem que você calcule uma estimativa, né, de incerteza ao redor do valor do nó, e normalmente isso está expresso em termos de intervalo de confiança, né, que é uma coisa diferente, né, como a gente vai ver da parcimônia de mudança quadrada. Ela não permite que você tenha essa estimativa de incerteza. Então, só para a gente ter uma ideia aqui da lógica, né, você tem a sua filogenia e o seu valor do seu atributo. Então, qual que é a lógica por trás aqui? Você quer saber qual é o valor desse atributo, né, no ancestral das espécies viventes, né? Então, é aquilo que eu falei. E aí, por que a incerteza ela vai aumentando em direção à raiz? Porque aqui, essa é uma estimativa, né, que foi baseada em dados reais, observados. Mesma coisa aqui. Dados reais e foi estimado. E essa aqui, né, esse nó, eu não tenho um dado real, eu só tenho a estimativa, que são justamente esses dois nós aqui derivados. Então, essa estimativa vai ser baseada em outras estimativas. Então, assim, essa incerteza vai aumentando, né, por conta disso. E aí, como eu disse, né, é bastante comum você ver, né, em artigos esse tipo de método usado simplesmente para ter uma ideia de visualização, identificar ali padrões, mas que não você dificilmente vai responder algum tipo de questão usando só esse método, tá? E aí, como eu disse, né, já tinha adiantado mais ou menos como é que a parcimônia funciona, mas a gente não vai ter prática dela, né? Mas é um método que está disponível lá no Mesquite. Eu não conheço nenhum pacote do R que faz ela, pelo menos não explicitamente, né? Apesar de ter algumas você eventualmente pode ter estimativas por likelihood que dão o mesmo tipo o resultado da parcimônia, como a gente vai ver nos slides seguintes. Então, qual que é a ideia aqui? Ela claro, como o próprio nome está dizendo, ela vai funcionar dentro do contexto de inferência filogenética de máxima parcimônia. E aí a ideia é exatamente igual à da inferência, né? Aí, óbvio, né? Não acho que não preciso dizer isso. Se você quiser fazer esse tipo de análise, é importante você usar critérios, né? Caracteres que sejam independentes daqueles que foram usados para construir uma árvore. Se você tiver uma árvore inferida por parcimônia, né? Não faz sentido, senão ela fica tautológico, fica circular. Mas a ideia é justamente isso, ela vai minimizar o número de mudanças ao longo da árvore, né? Esse é o critério que ele vai usar. E a gente tem basicamente dois tipos, né? Uma parcimônia de mudança quadrada ponderada e não ponderada, né? Qual que é a diferença entre as duas? A não ponderada, ela vai ignorar os complementos de ramo, né? E aí, enquanto a ponderada vai considerar. Então, imagina que, né, eventualmente você tem um cladograma, né,
que não tenha comprimento de ramo, ou algum tipo de árvore, né, filogenética que não tenha comprimento de ramo, você eventualmente pode usar essa árvore, né, apesar de ser longe do ideal, mas para, né, eventualmente se você quer muito fazer estimativa de estado ancestral, você pode usar dessa forma. Só que uma grandíssima desvantagem, né, como eu já tinha adiantado, é que ela não permite que você tenha nenhum tipo de medida de incerteza ao redor das estimativas. Então isso é uma coisa ruim, porque você acaba só tendo um valor, né, bruto. E aí o que acontece? Você, claro, pode ter usar esse tipo de método tanto para caracteres discretos quanto contínuos. E para caracteres discretos, uma maneira como ela vai funcionar, ela vai assumir, né, que as taxas de transição dos estados é muito pequena. Então lembra lá da aula anterior em que a gente viu isso, né? Que a gente tem caracteres discretos que a gente vai estar interessado justamente na taxa de transição. Só que essas taxas de transição elas podem ser altas, né? Ou seja, tem uma frequência alta de mudança de estados ao longo da filogenia, ou ela pode ser baixa. Aqui, por conta do próprio critério da parcimônia, ela vai assumir justamente que essas taxas de transição elas sejam baixas, né? Sejam pequenas. O que eventualmente pode levar a resultados errôneos quando a história real do caractere não é essa, né? A gente eventualmente tem uma mudança acelerada do caractere. E aí uma outra alternativa é justamente esses métodos que são baseados em máxima verossimilhança, né? E aí o que acontece? A lógica, né, o critério já muda. Então aqui a gente vai ter o valor dos estados ancestrais, ele vai ser, né, calculado a partir, né, ou tentando maximizar, na verdade, o conjunto de estados, considerando toda a filogenia. E aí uma vantagem é que ele vai necessariamente incorporar o comprimento de ramo, né? Que vai dar essa ideia de evolução, né? No caso lá das espécies, os terminais, evolução independente. E aí, por ser um chamado Model-Based Method, ele precisa, né, ele vai precisar que a gente tenha ou especifique um modelo de evolução para fazer essas estimativas, a priori, né? E então, claro, o modelo mais comum, né, é o Brown Emotion, né? Isso está disponível no WAPE e até em outros pacotes, PyTools. E também a gente pode fazer esse tipo de procedimento, né, de estimativa de estado ancestral usando o modelo OAU no pacote Bayes, né? E também a gente tem algumas outras maneiras de lidar com isso, caso nenhum desses dois modelos sejam os mais adequados, porque a gente pode eventualmente esticar a árvore, né, baseado num escalar. A gente vai ver na segunda parte da aula como fazer isso, né? Basicamente eu estou falando aqui do lambda, do PAGE, mas a gente tem outras estatísticas também, né? O Rho Graphen, por exemplo, né? Sobre o qual eu não falei, mas isso existe. E aí olha que interessante, como eu tinha dito, né, anteriormente, adiantado. Os resultados da máxima verossimilhança eles são equivalentes ao da mudança da parcimônia de mudança quadrada quando a árvore não tem comprimento de ramo. Então, para a gente resumir isso, que a gente vai ter basicamente isso, né? O resultado, né, da máxima verossimilhança ela vai ser igual, né, a parcimônia de mudança quadrada não ponderada quando os comprimentos de ramo são iguais, né? Ou, enfim, imagina aqui que eu tenha, né, uma árvore e eu simplesmente, de maneira arbitrária, eu atribuo lá o valor de 1 para todos os ramos, né? Então, se eu fizer essa estimativa tanto com máxima verossimilhança quanto com parcimônia quadrada, os resultados vão ser equivalentes. E se, né, claro, se os comprimentos de ramos forem iguais, eles não forem reais, né, actual branch lengths, aí independe se você vai usar a ponderada ou a não ponderada, né, em termos da parcimônia. E aí, aonde isso está implementado, né? Lá no R a gente pode fazer, como eu disse, né, essa atribuição do comprimento de ramo ser igual a 1 lá numa função chamada compute brlen, que é de branch length, né? E aí depois entrar com essa filogenia, basicamente a gente vai estar transformando os ramos, né, dessa filogenia, e depois a gente entra com essa árvore modificada lá
no pacote, no ape, né, na função que vai fazer, né, a estimativa de estado ancestral. E aí especifica, né, o método ML, de Maximum Likelihood. Então é isso. Aqui eu vou focar basicamente, né, a gente não vai fazer a parte prática, né, da parcimônia de mudança quadrática, e a gente vai focar basicamente no que eu estou chamando de métodos estatísticos ou métodos baseados em modelos, né? Então, como eu disse, né, se a gente usar tanto o GLS, né, quanto o Maximum Likelihood no Bayesiano, o critério vai ser esse, né? A gente vai ter valores de estado ancestral de maneira a maximizar a probabilidade do dado, né, e dado a árvore e os dados, né, que são os traits. Então, por isso que a gente precisa, além do dado, do trait e da árvore, a gente também precisa do modelo, né? Que é um modelo de evolução que a gente já conhece. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai basicamente fazer tentativa e erro, né, a partir de um valor inicial. E aí, assim, grosseiríssimo modo, é assim que funciona o Maximum Likelihood, né? Ele vai fazer uma busca no espaço de parâmetros até ele encontrar, né? E aí, né, se ele achar um valor, aí depois ele vai lá, busca um outro valor, né? E aí ele calcula o likelihood, né? Se esse valor do parâmetro tiver um likelihood maior, ele descarta aquele primeiro, e aí continua buscando até ele maximizar o likelihood. Por isso que é máxima verossimilhança, né? Por isso que ele chama, por isso que ele tem esse nome, né? De novo, grosseiríssimo modo, mas é basicamente assim que esse método funciona. Então, o que acontece? Dependendo do tamanho da árvore, e grande aqui eu estou dizendo assim, alguns milhares de espécies, tá? Ele eventualmente pode ser lento. Só que aí a gente tem aquelas opções que eu mostrei para vocês lá no comecinho, né, na primeira aula, de fazer isso usando, né, o Arbor ou, né, algoritmos disponíveis na nuvem. A gente também pode usar, né, uma maneira de você acelerar esse processo usando o que a gente chama de pruning algorithm, que está implementado lá no PyTools, inclusive, né? E então ele calcula, na verdade, os peaks. Então o que ele faz ele calcula localmente esses valores de estado ancestral, e ele vai podando a árvore e vai calculando novamente os peaks, né, em cada partezinha da árvore. E aí isso foi provado, na verdade, de que o contraste independente filogenético na raiz da árvore é o equivalente ao estimador, né, de máxima verossimilhança para a raiz, né? Então por isso que faz sentido usar esse método. De novo, a gente vai fazer uma prática sobre isso. Então, como eu disse, né, a gente, além da árvore e além do trait, a gente precisa de um modelo de evolução explícito. A gente tem que informar o método sobre isso. E aí, de novo, né, repetindo, o movimento browniano é de longe o mais comum, até porque isso é mais fácil. Só que a gente sabe, né, como a gente viu lá na aula anterior, o movimento browniano ele funciona dessa forma. A diferença entre as espécies, em termos de atributos, né, delas, ela vai aumentar linearmente de acordo com o tempo de divergência, né? Então, quanto mais distante as espécies, mais diferentes elas vão ser. Isso, eventualmente, dependendo da história evolutiva do caractere, é provável que esse modelo simplesmente não seja o mais adequado, né? Imagina que você tenha algum tipo de convergência, né? Tem grupos distantes, mas que têm valores de atributo semelhante. O movimento browniano não vai ser um modelo adequado para descrever a dinâmica evolutiva desses atributos, né? Enfim, isso eu já, com certeza, já cansei de falar. Então aqui, como eu disse, né, a gente tem a opção, como a gente vai ver depois, né, de mostrar os valores apenas nos nós, né, e claro na raiz também, mas a gente tem, né, esse método de fazer esse smoothing, né, que está implementado lá no PyTools, em que a gente tem uma mudança contínua, né, em termos de cores, né, de gradiente de cor, entre um nó e outro. Então isso é legal porque ele mostra justamente um atributo, né, o valor do atributo mudando de um valor para o outro. Então é um tipo de representação que fica bem bonita, bem interessante, né, para mostrar em artigo, etc. Só tomar cuidado porque aqui, como vocês podem ver, né, o gradiente de cor aqui do default dessa função, ela é invertida.
Então, cores mais quentes mostram valores menores e cores mais frias mostram valores maiores, né? A gente vai ver na prática como inverter isso. Esse aqui eu acho que eu já falei. Isso eu já expliquei, né? Justamente como funciona justamente essa incerteza. Isso aqui, e justamente essa simulação aqui, ela mostra isso, né? Então aqui eu tenho o dado real, né? Que é justamente essa filogenia. Isso é um traitogram, ou um phenogram, enfim, tem vários nomes, né? Em que a gente tem a filogenia real, né? Em preto, e aqui ele está mostrando justamente ao longo aqui é o tempo, né? No eixo X, e no eixo Y aqui é justamente o valor do atributo. Então, e esse aqui é o nome dos tipos. Então aqui a gente sabe, né? O valor real, né? E o valor que está sendo estimado pelo método, ele está aqui representado pela parte branca, né? A filogenia branca, né? Então, o que está acontecendo aqui? A gente vê que óbvio que o valor estimado e o valor observado nos tipos eles são idênticos, né? Só que à medida que a gente está caminhando, né, em direção à raiz da árvore, por exemplo, a gente vai ter já, né, divergências aqui importantes, né? Por exemplo, esse nó aqui, ele é observado, ele está no 2,5, que então já o estimado pelo método está chegando quase no 4. Mesma coisa aqui, né? O observado e o estimado. E aqui a raiz, olha só, ele até posicionou aqui a média relativamente próximo do observado, mas aqui o intervalo de confiança é gigantesco, né? Então, assim, a incerteza em relação a isso é bem baixa. A incerteza é alta, desculpa. E aí, como eu disse, como esses métodos estatísticos dependem da especificação de um modelo de evolução explícito, né? Se você eventualmente especificar o modelo errado, você vai ter também estimativas erradas. Então, eu tinha dado um exemplo anteriormente entre Brown Motion e um AU, né? Então, imagine que você tem linhagens distantes, mas que são convergentes, né? Eventualmente ocorrem em ambientes semelhantes e por isso tem fenótipos semelhantes. Um modelo simples de movimento browniano não vai conseguir capturar essas diferenças, né? Você precisaria de um modelo AU com pelo menos 2 picos. E a mesma coisa em relação a mudanças, né, em termos de atributos que aumentam ou diminuem, né, ao longo do tempo, como lá no caso da regra de corpo, por exemplo, né? Um movimento browniano simples também não vai conseguir capturar essa tendência de aumento ou de diminuição, né? Então é importante você, na verdade é isso que a gente vai fazer, né? É importante você fazer primeiro uma estimativa, um ajuste de modelos alternativos. Você compara os modelos por A e C, e aí depois você usa o melhor modelo para fazer a estimativa de estado ancestral, né? Então essa seria uma maneira um pouco mais adequada para lidar com esse tipo de problema, né? E aí a gente também já discutiu isso em relação a quando eu estava falando do trend, né? Que a detecção dessa tendência, né, de aumento ou de diminuição do atributo é muito difícil de ser feita se a gente não tiver fósseis, né, dados de fósseis. E aí a gente pode incorporar, no caso da estimativa de estado ancestral, essa informação de fósseis usando métodos bayesianos e informando isso como um prior, né? Você coloca lá um prior na raiz, por exemplo, né? Você está dizendo, eu tenho uma certeza aqui de 90% que o valor do tamanho do corpo do ancestral comum aqui dessa linhagem toda é 40 quilos, né? Então você incorpora isso e aí o modelo ele usa isso como um prior para estimar o restante da árvore. E para caracteres discretos, né, a gente vai, né, usar o nosso velho e querido os modelos de Markov, né, que enfim eles se chamam assim, eu acabei não mencionando isso, mas eles são chamados de modelo MK, né, que é de Markov K-State Models. E o que é esse K-State? K-State, o Q, né, o K, desculpa, é o número de estados, né?
eu tenho. Então, para um atributo discreto, por exemplo, eu tenho Markov two-state model. Então, imagino que a gente esteja finalmente nos reencontrando aqui, né? Não pela última vez ainda com os Markov, mas a gente já ouviu falar disso, né? Está quase íntimo dos Markov. E aí, de novo, a nossa querida e ditosa matriz Q de transição instantânea de estados, né? Então, o que vai acontecer quando a gente tem caracteres discretos? A gente vai usar o nosso modelo, né, para caracteres discretos. Ele não é o Brownian Motion, o OU, ele vai ser justamente ele vai ser incorporado, descrito por essas matrizes, né, matrizes Q. E a gente vai precisar de um modelo, de um método para ajustar esse modelo aos dados, e a gente faz isso por máxima verossimilhança, né? Então, esse é o ponto, né? E aqui a gente vai funcionar da mesma forma. A gente vai precisar primeiro especificar o modelo para depois fazer a estimativa de estado ancestral. E a gente vai funcionar da mesma maneira também. A gente vai usar lá o fit discrete para ajustar uma série de modelos alternativos, vai fazer a comparação entre eles, né? E vai pegar aquele melhor modelo para usar na estimativa de estado ancestral. Enfim, vocês já sabem como funciona essa matriz Q, né? Vai justamente calcular a probabilidade de observar um dado estado num dado tempo, né? Enfim. E aí, no caso dos caracteres discretos, a gente tem dois tipos, assim. Esse é um detalhe, tá? Mas a gente pode fazer o que é chamado estimativa de joint e marginal, né? Ou uma ou outra. A joint ela vai fazer, né? Vai encontrar os valores dos caracteres de maneira a maximizar conjuntamente a máxima verossimilhança em todos os nós. Então, o que ele vai te mostrar basicamente é que ele vai mostrar uma única história do caractere, né, história evolutiva do caractere, história de mudança do caractere ao longo da árvore, que seja mais verossímil, né? Enquanto que a marginal ela funciona um pouquinho diferente, né? Ela vai encontrar o estado num nó que maximiza a verossimilhança integrando todos os estados em todos os nós, proporcional à sua probabilidade. Então ela vai funcionar ligeiramente diferente uma das outras. E a gente teria, né, um terceiro tipo, né, que é de longe o mais utilizado e que eu recomendo para vocês fazerem, que é o mapeamento estocástico de caractere, né? Então, como é que ele vai funcionar? Ele vai fazer uma amostragem, né, dos estados de caractere nos nós, usando, né, uma dada matriz de transição, só que usando uma abordagem bayesiana, né? Então, o que a gente vai ter nesse caso é uma distribuição posterior de várias dessas estimativas, várias dessas histórias do caractere. Então, qual que é a ideia? A gente vai pegar uma matriz Q, né? Então, a partir da distribuição posterior dela, vai amostrar, né, um conjunto de estados ancestrais usando MC. Então, vai fazer isso várias vezes, né, uma aleatorização, em que a gente vai ter uma distribuição de probabilidade conjunta, né, condicional à matriz Q. Né? Então, a matriz Q vai ser usada justamente como um ponto de início, mas a gente vai mostrar a partir dela, né? E aí, por fim, a gente vai simular justamente essas mudanças ao longo dos ramos, né, dado essa matriz e a amostra dos estados nos nós. Então, no fim das contas, a gente tem uma coisa parecida com essa, né? A gente tem aqui o que seria, né, nesse caso aqui é uma simulação, claro, né? Mas o que seria a história evolutiva do caractere real, né? E aí o que a gente vai fazer nesse caso aqui, eu posso pedir para ele simular a partir desses dados, né, e a matriz Q, a partir da filogenia, a partir do trait e a partir da matriz Q, que é o modelo, 100 ou 1000 histórias, né? E aí a gente vai ver que ao longo dessas simulações as histórias elas vão mudando, né? Então, por exemplo, aqui no real, no dado real, ele vai a gente vê que o estado da raiz é azul, mas a gente vê que algumas dessas simulações ele aparece em vermelho, né? Só que, claro, esse estado do caractere vai ter uma probabilidade eventualmente menor. E aí a gente precisa, de alguma maneira, combinar isso, né? E mostrar isso de uma maneira sintética, né?
E aí a gente vai ter o que a gente vai ver que é o Density Map, né? Eu devia ter colocado aqui um slide, mas a gente vai fazer isso na prática, na verdade. Então a gente vai poder, de alguma maneira, sintetizar essa história de mapeamento estocástico, né? Acho que vai ficar bastante claro isso pra gente na parte prática, tudo bem? Então vejo vocês daqui a pouco.